Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de biblioteca. E hoje a professora vai dar continuidade no projeto que nós estamos fazendo sobre esse livro aqui, Os Outros Bichos no Meu Jardim, que vocês já devem ter lido. A atividade de hoje do projeto de leitura é uma produção de texto. Vocês vão produzir um texto sobre o seu bichinho de estimação. Tanto que o título da sua produção textual vai ser Meu Bichinho de Estimação. Se você não tiver um bichinho de estimação, faça um texto como se você fosse ganhar um bichinho de estimação, né? Ou se você já teve um bichinho de estimação um dia, você pode contar sobre ele também, tá? Quem não tem pode usar a criatividade de como é se tivesse um bichinho, tá? E os que têm vão fazer sobre o seu próprio bichinho. Mas para fazer essa produção de texto, nós vamos ter que seguir algumas regrinhas que vocês já aprenderam, mas que hoje no vídeo nós vamos relembrar, tá bom? Então presta bem atenção para você não esquecer de nenhum detalhe. Vamos lá. Olha só. Outros bichos no meu jardim. Esse é o nosso projeto de leitura. Produção de texto. Siga as etapas e vamos lá. Antes de começar, preste muita atenção. Primeira coisa que precisa ter o seu texto: o título, que você já sabe que vai ser Meu Bichinho de Estimação. Segunda coisa, os personagens que você vai pôr no texto. Quem são eles? E dar nome a eles, se você colocar sobre eles no seu texto. Vamos lá. Continuando, em terceiro, vocês vão colocar o lugar onde o texto está acontecendo, onde a tua história está acontecendo. Onde a história acontece, se é na sua casa, se é num sítio, se é na praia, se é na rua, na escola ou em outro lugar. Outra coisa importante é o tempo, ou seja, quando essa história aconteceu. Se foi de manhã, de tarde, de noite, se foi ontem, se é hoje, se já faz algum tempo. Então, você precisa colocar isso na sua história. Importante, e você não pode esquecer, a pontuação do teu texto. O teu texto precisa ter parágrafos, letra legível, letra maiúscula no começo das frases e em nomes próprios. Não esquece. Ponto final, ponto de interrogação se tiver uma pergunta, ponto de exclamação se acontecer na sua história alguém que leve um susto ou fique admirado, travessão se tiver fala dos personagens e 2 pontos se você for explicar alguma coisa no teu texto, tá? Vamos lá então? Algumas ideias para a sua produção de texto. Você pode começar a sua história, o seu texto, aproveitando as dicas para não errar. Então, no início, você pode colocar: era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. São ideias para você iniciar o seu texto. No meio do texto, você pode começar a contar a história. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, que é a hora que você vai colocar no texto a parte principal da história. E você pode encerrar o seu texto usando essas dicas. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, e aí você termina e conclui a sua história. Quantos parágrafos precisa ter? Pelo menos 4 parágrafos. 1 para o começo, 2 para o meio da história e 1 para o final da história. Agora que você já relembrou essas dicas preciosas, é com você. Coloque a sua criatividade em prática e arrase no seu texto. Eu vou querer ver o seu texto postado lá na plataforma e na nossa aula Zoom eu vou escolher alguns alunos para contar a sua história sobre o seu bichinho de estimação.
Eu espero que vocês produzam textos muito legais. Ah, uma dica, se você quiser desenhar, ilustrar o seu texto, você pode fazer também, vai ficar muito legal, tá bom? Espero vocês lá na nossa aula Zoom para vermos as grandes novidades que vocês vão contar sobre os seus bichinhos, tá? Um beijo!